Falando sobre previsibilidade, eu lembro, nessa época, tinha aquela coisa do planejamento estratégico. Ui. As empresas pagavam uma fortuna para os Sim. consultores para fazer o planejamento estratégico. Os caras ficavam 6 meses, 1 ano dentro da empresa. É isso aí. Caiu as torres gêmeas de agora. Coisa é isso? O país mais protegido do mundo não conseguiu se defender de 2 aviões. Não é? Quem é que previu isso? Pois então. E daí o planejamento começou, antes era de 10 anos, uma vergonha. Depois passou para, depois daquela época eles passaram para 5, aí começou a diminuir. Agora com o advento das startups, acabou o planejamento estratégico. Não tem. É tudo, nós vamos fazer, vamos testar, vai dar, não vai dar. É agile. E muitas vezes o planejamento está todo na cabeça de um. Impressionante isso. Longevidade. O seu livro hoje é um livro referência sobre longevidade. O que ele fez escrever sobre esse assunto? Então, vamos lá. Eu quero saber isso, quero saber o processo criativo. Vamos lá. De onde veio os insights, como que esse livro se materializou. Vamos lá. Como eu disse anteriormente, eu tenho 2 filhas que são assim umas incentivadoras das coisas que eu faço, né? Então, há muito tempo que elas diziam assim, mãe, você tem que escrever um livro, mãe, você tem que botar essas suas ideias no papel, você tem que juntar isso tudo, fazer um coquetel e escrever e tal. Eu disse, beleza. Então, em algum momento eu vou escrever um livro, porque eu adoro histórias, então eu tenho sempre histórias para contar, né? Inclusive, já escrevi assim contos, mas esses eu nunca publiquei, deixei lá num cantinho. E como eu gosto de viajar, eu escrevo. À medida que eu vou viajando, eu escrevo, né? As minhas impressões sobre as cidades, o que eu acho das pessoas, o que eu aprendi com a comida, enfim. Mas o processo de escrever o livro sobre longevidade, na verdade, a história da longevidade começa na minha vida quando eu fiz 50 anos. E por quê? Quando eu fiz 50 anos. Porque quando eu fiz 50 anos, a minha filha caçula, a minha filha mais velha já estava morando fora de casa, a minha filha caçula, que na época tinha 16 anos, ela me disse assim, mãe, eu quero estudar fora. E o pai dela morava fora, e eu disse, então tá, então vamos experimentar isso aí, você vai morar fora. No mesmo país que ele mora? Não, hoje. O pai delas é português, e hoje a minha filha mora em Lisboa. Foi para lá, estudou, fez a universidade, fez o mestrado dela também, mas essa é uma outra história. Vamos voltar aqui para a longevidade. Então, com 50 anos, eu me lembro que eu levei ela a Lisboa, quer dizer, fiz a viagem com ela para lá e voltei sozinha. Quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, caramba, se alguém tivesse me dito que aos 50 anos eu ia estar sem filhas, com saúde, trabalhando, com dinheiro e com tempo, eu ia dizer, não, isso não é possível, isso é uma brincadeira, isso é uma pegadinha. Por quê? A história que contaram para mim quando eu nasci, lá em 1957, é que a minha expectativa de vida não ia passar dos 45 anos. Eu ia chegar ali pelos 47, com sorte, eu ia ver minhas netas ou meus netos. Por quê? Porque naquela época diziam assim para a gente, você tem que terminar seus estudos, você tem que começar a faculdade, depois, em seguida, você tem que começar a trabalhar, você não pode errar na carreira, porque se você errar não vai dar tempo de refazer, você tem que casar certo e ter filhos rápido, porque senão não vai dar tempo de você ter filhos para você ver seus netos, criar um certo patrimônio para poder ter uma certa grana no final da sua vida, com 47 anos, 50, e era isso. A vida era vendida para nós, late baby boomers, né? Os que estão no finalzinho da geração dos baby boomers, desse jeito. Quando eu cheguei aos 50, eu pensei assim, bom, eu já ultrapassei a minha expectativa de vida em 3 anos. Quanto tempo mais eu vou viver? Mais 20? Mais 25? Com toda a saúde que eu tenho, tranquilo, eu vou viver mais 20. O que eu vou fazer com esse tempo? Já que as filhotas estão encaminhadas e cada uma tomando conta da sua vida. Vamos embora descobrir isso aí, né? Então, eu continuei trabalhando, evidentemente, fazendo as coisas que eu gostava de fazer, mas eu comecei a estudar isso. Comecei a entender o que eram os índices do IBGE, o que significava o índice de desenvolvimento humano, como é que isso afetava a vida das pessoas, por que em lugares como o Rio Grande do Sul a educação era melhor, o saneamento básico era melhor, e por que eu tinha decidido vir morar aqui e não ir morar no Nordeste. Eu até fiz uma incursão, no sentido de, eu vou voltar para a beira da praia, porque eu sou carioca, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou uma carioca da gema, mas eu estou fora do Rio de Janeiro desde os 25 anos de idade. Então, eu morei no Nordeste, eu morei em São Paulo, voltei para o Rio, morei fora do Brasil durante algum tempo, fiz alguns sabáticos fora também. Então, assim, eu tenho mesmo uma alma meio cigana. Mas, nesse processo todo, eu queria entender como é que eu ia fazer com esse tempo a mais que tinha sido me dado e que eu, de alguma forma intuitiva, tinha colocado créditos nesse banco de saúde que eu tenho hoje, né? Então,
como é que isso aconteceu? Como é que eu chego aos 64 com a saúde que tenho? Eu não tomo nenhum remédio, eu me exercito, eu gosto de caminhar, eu viajo, eu trabalho, tenho dinheiro, tenho tempo. Então, assim... Se nutre bem. Sim, eu como super bem. Na verdade, eu sou uma vegetariana quase vegana. Né? E por que eu digo quase vegana? Porque é muito difícil você ser 100% vegana quando você come fora da sua rotina de casa. É difícil você arrumar um restaurante vegano. Normalmente, as comidas que você acha tem ou manteiga, ou leite, ou um creme, alguma coisa que tem produto proveniente de animais. E eu não tenho... Aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia de, coitados dos animais, eles são mortos assim, assado, não sei o quê. Se fosse isso, eu não usaria sapato de couro, ou casaco de couro, ou bolsa de couro. Assim, eu não acho que... eu não faço o papel da ecochata, no sentido de, tem um bicho morto aí no seu prato que você está comendo, como eu já vi gente dizer.